Nova Estela, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que já tem há 10 anos trazido ao nosso telespectador e ao internauta temas variados sobre a história da ciência, sobre a atualidade da ciência e da tecnologia, as suas coisas boas, as suas vantagens e as suas desvantagens e os seus problemas que acarreta a sociedade e ao ser humano. Hoje nós temos uma alegria, completando os 10 anos, de iniciar uma nova série do Nova Estela, uma série que vai contar com a colaboração da Eduque, da editora da PUC, com o seu staff e a sua organização, para trazer ao público, além dos debates já tradicionais do Nova Estela, um debate sobre o mundo do livro, o mundo da edição, o mundo da leitura e os escritores, obviamente, que tanto editam pela Eduque como pelas outras editoras brasileiras e mesmo convidados internacionais. E a gente inaugura o Nova Estela Ex Libris com uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ter sido meu fornecedor de livros na Livraria Belas Artes, né? E não só da Belas Artes, mas acho que do mercado editorial brasileiro, principalmente, né, a coleção Debates, que eu estou vendo aqui atrás do Jacó Ginsburg, nosso convidado. O Jacó é um crítico de teatro, né, um ensaísta, um professor de... Eu nem vou falar, né, Jacó, quanto tempo você atuou na USP. Né? Eu assisti bancas inesquecíveis, né, Renato Mezan, muitas bancas que eu assisti. Você tinha um livretinho no bolso que você tirava, como se fosse um cadernetinho, e ia fazendo reflexões muito profundas, muito importantes nas bancas. Ele aqui sentado à minha frente, nós estamos aqui na linda casa, que virou uma editora, né? A editora Perspectiva. O Jacó é diretor-presidente desde o início, né, Jacó? Desde os 50 anos se passaram, e o Jacó está aqui firme, a editora continua com a mesma linha, com a mesma missão, né? Editando qualidade, nem sempre o lado comercial, né, Jacó, é o eixo da editora. E eu queria, Jacó, te dizer que eu tive a honra de, quando eu comecei com a minha editora, agora não a editora da PUC, a Nova Estela, eu antes disso editei o Mário Chamber Entrevistas, onde eu pude conviver aqui nessa casa, contigo, com o Plínio Martins, com a Guita, sua esposa, e foi o primeiro beabá do ofício da edição. Eu tive a sorte de começar justo na Perspectiva. Então, bem-vindo ao nosso Nova Estela, Ex Libris, e eu queria, nesse programa de hoje, Jacó, passar um pouquinho em revista aí os teus 50 anos, né? Então, como é que nasceu a editora Perspectiva? Onde é que você estava? O que você estava? Você já estava no mundo do livro? Sim, eu já estava no mundo do livro. Eu estou na edição, ou esporadicamente, de certo, desde a década de 40. Né? A minha primeira editora chamava-se Rampa. É uma editora que nasceu em 48. Né? Era minha, eu já falei disso várias vezes, vou repetir. É um repeteco, mas é isso mesmo. Né? Foi fundada por mim e por mais dois amigos meus, Edgar Ortiz Monteiro e Carlos Ortiz. Não vou entrar nos detalhes de como nasceu isso, na medida em que todos os três estávamos na pior do ponto de vista, digamos, de meios, de recursos para a tentativa. Mas foi aí que nós tínhamos um programa muito específico na época, que era a edição do legado cultural judaico. Publicamos quatro obras: Antologia Judaica, minha e do Carlos Ortiz; Joias do Conto Yiddish, minha e da Simirinsky; Contos de Peretz, que é uma seleção minha; e A Mãe de Sholem, uma tradução do Yiddish por Carlos Ortiz. Né? Todas elas têm essa característica. Eu chamo a atenção principalmente para o livro A Mãe, porque é a única tradução do Yiddish feita do Yiddish diretamente por um não-judeu. Certo? Para saber como e porquê, é preciso entrar em detalhes que não vou mencionar agora. Né? De todo modo, essa foi a minha primeira estreia. Não é? Nós tínhamos um programa amplo, ele não era restrito.
Esse era o primeiro passo. Infelizmente, como eu digo sempre, não é? O nosso logotipo era uma figurinha que subia um R, não é? Só que ele nunca chegou ao topo. De modo que acabou, como acabam todas as boas editoras, na venda ou no forno, ou queimando os livros, ou vendidos nas calçadas. Exatamente, foi assim que acabou a rampa. Mas foi uma experiência inicial, onde de fato, digamos, foi o meu curso de formação não diria de editor, não é, porque eu lidava pouco com a parte comercial, né? Quem lidava mais era o Edgar Ortiz, que era o diretor comercial, né? Porém, é claro que num grupo pequeno, as experiências transitavam, certo? Então, agora, havia outras coisas, né? Nessa editora conviviam conosco pintores e escritores, pintores como Takaoka, Walter Levy, Harry Elzas e outros, né, que conviveram conosco, que ilustraram nossos livros, né, de modo que Joyce Contuit tem ilustrações do Walter Levy, né, e o Takaoka fez retratos da Gita lá e o Rzinho da editora foi feito pelo Takaoka, né. Então havia um certo caráter, digamos, boêmio na coisa, né, de rapazes e pessoas que estavam, digamos, querendo ingressar, mas ainda estavam um pouco no mundo da lua. Mas foi uma experiência de passagem de juventude para a maturidade, porém uma experiência muito positiva. Depois disso eu trabalhei no jornalismo, eu trabalhei na revista Brasil Israel da Berta Koga, irmã do Samuel Weiner, né? Entrei lá para trabalhar na parte comercial, mas acabei mesmo sendo na redação, cheguei até a ser secretário da revista. Quem era o secretário da revista era o Beno Milnitsky, né? Com quem eu trabalhei muitos anos, e o Berko Udler, né? Que era um pintor e gravurista, etc., né? Autor deste trabalho aqui. Olha que está. Aquele ali. Ali é Jean Christophe. Beleza. Então, e havia escritores como Paulo Dantas e outros, né, poetas, etc., que conviviam conosco. Esse era o ambiente da rampa, né? Depois disso, como eu disse, eu saí da rampa e trabalhei na Brasil Israel, né? E a Brasil Israel também foi aí um campo de desenvolvimento em outro campo, na medida que eu passei a redigir, etc., e a fazer jornalismo, né? Depois de sair da Brasil Israel, eu entrei a convite do Jean-Paul Monteil na recém-fundada, então, Difusão Europeia do Livro. Maravilhoso, de Fel. Né? Obras clássicas. Onde, não só clássica, ao contrário, o ponto de vista dele era exatamente a modernidade. Era um homem com posições políticas de esquerda, né? Que veio para o Brasil como engenheiro têxtil de uma grande tecelagem que tinha capital francês, foi diretor dela, né? Saiu dessa tecelagem, aliás, foi saído quando montou uma greve lá dentro. Esse é outro problema, né? Porém, era um homem de grande cultura pessoal, né? E de muitos interesses, tanto políticos quanto culturais, né? Eu o conheci na década de 40, né? em rodas de literatura, etc., gente que frequentava certas livrarias, onde eu passava também, era meio moleque, mas passava por lá. Então, e me encontrando comigo e sabendo que eu tinha estado ligado à edição, eu não era nenhum perito em edições, não era digamos, um especialista, né? Tanto do ponto de vista muito menos comercial, quanto mesmo técnico. Porém, tinha alguma noção. Me convidou para a recém-fundada editora de Fel, né? Onde eu trabalhei 10 anos. Uau! Né? Eu te falei dos clássicos, Jacob, porque eu me lembrei, por exemplo, quando eu entrei na
Faculdade de Filosofia da USP, eu me deparei com algumas traduções tuas de filósofos como Descartes, exatamente. Platão. Então, eram obras que saíram Essa pela era uma Edifel. das coleções. Era uma das coleções. Nós editamos Branquinho, lá verde, azul. o catálogo da Edifel, antes da morte de Montaigne, né, pode fazer inveja a qualquer editor atual, né, tanto do ponto de vista clássico quanto do ponto de vista da literatura moderna, né, principalmente a francesa. Ele tinha havia um porém. O porém era francês, certo? Quer dizer, nós, no que diz respeito à geração de Gide, Sartre, Simone de Beauvoir, etc., tudo isso, a difusão estava na frente, né? E contava com os maiores tradutores, Sérgio Milliet e por aí afora, né? Com o qual o próprio Montaigne tinha contatos pessoais e através dos grupos dos professores franceses, etc. Então, a editora tinha características, digamos, semelhantes à da perspectiva, né? Semelhantes nesse sentido. Havia um interesse comercial? Sim, claro. Ninguém funda uma empresa para ela falir ou para ela não ter êxito. O êxito dela depende da sua difusão comercial, certo? Entretanto, há uma linha, não é? Uma coisa é você pegar qualquer tipo de livro e dizer, bom, vai render, vou editar. Outra coisa é você ter uma linha. São duas coisas completamente diferentes. E a difusão tinha uma linha, né? Posso citar algumas coisas que nós editamos, que não só todo Sartre como Simone de Beauvoir, não só Gide, etc., como a história da civilização brasileira em 13 volumes. A história da civilização geral que é da pressa universitária. A história da ciência, nunca no Brasil foi editada uma história desse tipo. E até hoje ninguém editou, né? E ela foi editada todinha, né? A história da civilização brasileira do Sérgio Buarque, né? O Sérgio Buarque era amigo dele, etc. E foi graças a uma conversa que nós tivemos, Montaigne, eu e o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque era cliente da livraria francesa que o Montaigne fundou quando saiu da direção daquela tecelagem que eu falei, né? Então, e a livraria francesa cidade, né? era na Barão de Tapetininga, era a livraria dos intelectuais, dos professores e dos estudantes brasileiros, paulistas, né? Era onde o pessoal você pega qualquer intelectual daquela época, você vai ver onde ele comprava os seus livros de leitura, a não ser de literatura brasileira, era na livraria francesa, né? Ela fazia um papel até maior do que a Nobel fez no livro italiano, né? Então, quer dizer, o Sérgio Buarque era uma das pessoas e realmente se concebeu essa história da civilização brasileira que o Sérgio Buarque desenvolveu e que pagou caro, inclusive, do ponto de vista de trabalho, porque, como sempre, você constrói planos com colaboradores, mas se você não põe o braço, a coisa não anda, né? E ele acabou tendo que pôr os dois braços também, dentro e não um só, mas chegou a redigir volumes inteiros, como foi redigir volumes inteiros, como foi o caso do Brasil Imperial. Infelizmente, ele faleceu antes de terminar e o Rui Fausto terminou, né? Só para citar três. Eu posso citar ainda os livros de literatura brasileira e estrangeira, né? As coletâneas com Cândido, com Amora, etc. Enfim, é um catálogo que eu acho que examinado, né, ver-se-ia a importância. Eu não tenho, vocês não têm tempo, nem eu tenho palavras para me estender. Então, aí foi digamos, não sei se pós-graduação ou meu aprendizado, deem o nome que quiserem. O aprofundamento, de fato, eu era o encarregado da produção, tinha algum papel na escolha, etc. Editorial. Não era a figura decisiva no caso. Nós tínhamos contato principalmente com o pessoal da Faculdade de Filosofia, era um pessoal íntimo da casa, né? Tanto é que trabalharam lá gente como Bento de Almeida Prado, né? Leônidas Martins Rodrigues, etc., que foram meus auxiliares, né?
Turminha boa. Turminha boa, né? Com as quais eu encontrei depois. Também nesse período eu fiz um estágio na França, em edição. Fiquei 1 ano e meio na França, quase 2 anos na França, né? Com uma bolsa de edição, graças ao meu trabalho lá na Difel. E lá, inclusive, encontrei com vários... Quem deu a bolsa? Só para ter uma O ideia. consulado francês, Consulado na francês. época. Era uma bolsa, era uma bolsa técnica chamada ASTEF, né? Era um órgão do governo francês que fazia relações culturais com vistas naturalmente econômicas, porque os bolsistas em geral eram engenheiros, químicos, biólogos, etc. Gente que poderia eventualmente comprar produtos franceses. Mas eu estou sendo maldoso. Na verdade, a bolsa tinha 2 objetivos. E um dos objetivos sempre foi cumprido pelos franceses honestamente. Não cabe, digamos, conspurcar o outro lado. É evidente que, como no caso da editora, é muito difícil você dizer o que é mais importante. Se é a visão comercial ou se é a visão cultural. As duas se misturam. Ora prevalece uma, ora prevalece outra, né? Então, você foi agraciado na linha editorial. Eu fiquei lá 1 ano e meio, conhecia a edição francesa, tanto do ponto de vista da produção, quanto estabeleci inclusive contatos lá, né, do ponto de vista da produção, da edição e da comercialização, né. E quando voltei, o Brasil estava começando a se precipitar na crise de 64, pouco antes, né? Não era ainda, mas... Estava chegando. E, como sempre, as relações do casal acabam sempre com algum problema que, quando não superado, não é? Então, eu fui, digamos, muito honestamente despedido Havia outras pessoas que entraram, então, digamos, na visão do Jean Paul, mas isso tudo faz parte do próprio jogo. Não tenho nenhuma queixa, recriminação por isso, porque... Você deixou a Difel, é isso? Deixei a Difel, né? Deixei a Difel, né? Quem trabalhou lá depois foi, por exemplo, o Jean-Claude, cujo pai era amigo, inclusive, do Montaigne, né? Por lá passaram, né? Digamos, se você pegar do mundo intelectual paulista, de alguma relevância por sua obra, por seu trabalho cultural, todo mundo passou pela Difel nesse período, né? E eu reputo como o Montaigne como um dos renovadores. Nesse período, eu acho que existiram 3 editoras de relevância. A Difel, Zahar e Irmãos, que era a primeira primitiva, porque eles eram livreiros e depois se tornaram editores, né? E a Civilização Brasileira, que foi o Enio Silveira, né? Essas 3, na medida em que, naquele período, a Globo estava começando a declinar e a civilização tinha se concentrado em determinada área apenas, né? Não que ela não desconhecesse, mas ela, por exemplo, não chegou a entrar sistematicamente na área universitária, né? Ela percebeu, começou a entrar porque o Otales era um grande comerciante, um cara fantástico, que fez uma das maiores editoras brasileiras, mas isso ocorre nos negócios, né? Mas não chegou a entrar propriamente. Foram essas 3 editoras, principalmente a Zahar e a Difel, que abriram, digamos, de fato, a linha universitária, né? E marcaram esse período, que é o período, digamos, de 50, 60 até 70 e poucos, né? Então, quando eu saí, eu não pretendia fazer editora, não. O meu interesse sempre foi muito mais jornalismo, literatura, etc., do que propriamente ficar lidando com notas, com problemas de edição. Mas a gente tem uma intenção e a vida escreve outra coisa, né? E aí, instado por um grupo de amigos e vendo a minha situação, eu estava casado, tinha filhos, etc., né? E apesar do meu sogro me ajudar, não podia ficar, a ajuda não podia ser eterna, né? Entende? Então, eu acabei pensando numa outra editora. Como sempre, acabei pensando nas linhas que eu sempre pensava, sem pensar nas linhas que eu não pensava.
o que deu naturalmente na editora, na Perspectiva. Esse nome já era meu, porque eu tinha feito uma pequena editora nesse período que eu estava na DIFEL com um amigo meu, o Abron Kertzer. Ele era irmão do Nathan Kertzer, que foi o fundador daquela gravata duplex, né? Ele era meu amigo de adolescência, né? Então nós fundamos uma pequena editora e íamos editar livros. Tanto eu tinha comprado os direitos autorais de livros, de um livro israelense, né? Desse cara aí, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Um cara que até hoje é conhecido. Mas, e além disso editamos o Dybbuk, né? Que era uma tradução que eu tinha feito ainda na Rampa, mas que estava parada, né? Não foi lançado. E nós fizemos. Fizemos numa gráfica que correspondia exatamente ao nosso estado, né? Era uma gráfica que ainda usava tipos de mão, né? Entende? Chamava-se Gráfica Larico, né? Larico. Então, esse foi o... Então, o nome Perspectiva eu já tinha. Eu tinha dado esse nome com ele. A coisa não foi para frente, infelizmente, talvez mais por culpa minha do que dele. Ele era um empresário, estava ligado com seus negócios, não era dele. E o seu sócio também não era lá grande coisa, né? Daí você recupera o nome na Pelo volta, nome, né? quando nós voltamos, eu me lembrei desse nome e propus, foi aceito. Esse foi o início. O início da Perspectiva foi esse. Nós fizemos, em termos de uma sociedade anônima, para variar uma composição, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista estrutural, muito ingênua, para não dizer outras coisas, né? Mas foi assim que começamos e, como não dispunhamos, como o nosso capital era extremamente reduzido, né, resolvemos, como primeiro lançamento, né, eu achei que ia fazer uma judaica. Foi então que fiz a judaica. Vendemos a judaica antecipadamente, antes dela sair. Começamos a vender antecipadamente. Coleção. A coleção. Uau. Né? Não sei por que cargas d'água conseguimos vender. Cerca de 1000 coleções. Né? E, na verdade, né, naquela época foi uma época em que começaram a surgir coleções de todo tipo, né? Tanto de cores cinzentas quanto de outras cores também, né? Cozinha, arte, etc. Vendiam-se isso à prestação, tá certo? E foi nesse trem que nós trabalhamos. Então, começamos a lançar, enquanto íamos produzindo os livros. Os créditos das pessoas que trabalharam comigo nisso estão registrados nos livros, né? E durante 3 anos e meio, mais ou menos, produzimos isso daí, né? E a ideia era depois fazer uma segunda série de judaica, né, com romances, só de romances, dos grandes romances da literatura iti hebraica. Alguma coisa foi publicada. Rei de Carne e Osso, o Hóspede por uma Noite, que publicamos depois. Isso tudo foi adquirido na época. Publicamos o Sholem-Ash, né, e vai por aí afora, né? O Shamir, tem 2 livros. Enfim, publicamos alguma coisa e outra coisa não pudemos publicar. Por quê? Porque nessa época a Guanabara, o Kogan, né, fez o dicionário. Ele tinha uma organização comercial muito boa, muito forte. Ele entrou no mercado e acabou com o mercado em 3 meses. Ele acabou e a nossa parte estava liquidada. Não tinha mais jeito. Aí nós passamos para a segunda fase do programa, que já estava prevista, que foi a debates. Uau. Né? Passamos para a edição geral. Continuamos editando na linha anterior algumas coisas e na debates. Bom, a debates aí começamos naturalmente, houve uma ampliação vasta do nosso espectro, mas estávamos interessados na
ensaística e no pensamento ensaístico e na crítica de vanguarda, né? Principalmente. Sabíamos de antemão que não poderíamos entrar, que não dispunhamos de meios para entrar no mercado da ficção, que era um mercado de carga mais pesada, né? Embora naquele tempo a carga não fosse tão pesada quanto hoje, né? Problema de compra de direitos, etc., né? É claro que para os autores nacionais nós não tínhamos, nós não representávamos nada. Os bons autores nacionais não estavam conosco, nem viriam para nós, né? Que viriam seriam estreantes. E o estreante precisa muito mais da editora do que a editora do estreante. Uhum. Né? Quando dá sorte, depois de muito tempo, aí, né? Mas aí ele já está em outra editora. Uhum. Mais comercial. Claro, ele faz nome e procura a editora de nome. Hoje todo mundo aflui para a Companhia das Letras, né? Todo mundo vai para a Companhia das Letras, né? Tá certo? Ainda tem no Rio, tem uma reserva que é a Record, e o Zar, que também tem uma boa coisa. Enfim, começamos com... E aí, na Debates, nós prosseguimos sempre nessa linha. A Debates está com 300 e tantos títulos. Ela teve uma saída inicial muito grande, quer dizer, durante vários anos foi o nosso principal carro-chefe. Depois nós começamos com a coleção Estudos, né? A coleção Estudos. E finalmente a Signos, que é top. Não, a Signos começou desde o início. Desde o início. Desde o início, porque nós fizemos eu conheci o Haroldo, estava ligado a ele desde a época da difusão. Jacó, eu vou te interromper, porque o tempo da televisão já acabou o nosso programa. Muito bem. A gente vai retomar, eu vou fazer um novo programa com o Jacó. Quando você liga a vitrola, você precisa dizer quando é que desliga. Exatamente. E eu queria agradecer muito Jacó Ginsburg recebendo a gente aqui na casa da editora Perspectiva, dando um lindo panorama aí, que é a história dele, a história do mundo do livro no Brasil. Nova Estela Ex Libris se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco novamente no mesmo horário, no mesmo canal ou no YouTube a qualquer momento.